O meu nome é Lucas Voibal e eu inventei de reaprender programação com um curso gratuito de ciência da computação de Harvard e estou registrando cada passo meu aqui nesse canal. E na última aula foi introduzida a famosa linguagem C. E no fim o professor passou 4 exercícios bem hardcore, pelo menos pro burro que foi bem difícil, pelo amor de Deus. E nesse vídeo eu vou tentar explicar como eu resolvi cada um deles. Começando pelo primeiro desafio da lista, temos o desafio do Mario, versão fácil. Você conhece Essa piada aqui não. E o que é esse tal desafio do Mario? Bom, pra quem já jogou Mario sabe que no final da fase existe aquela escadinha que você usa pra pular naquele mastro pra tentar pegar a bandeira. Então esse primeiro desafio nos propõe a refazer essa escada utilizando os recursos da aula passada. E o programa funcionará da seguinte forma. Primeiramente, quem vai decidir a altura da nossa pirâmide é o próprio usuário, que vai poder digitar entre o valor de 1 a 8. Caso o valor for maior ou menor que esses dois números, o programa deve solicitar novamente para colocar o valor até que o número seja válido. Em seguida, isso deve aparecer na tela, a escadinha do Mario. Então a primeira coisa que eu fiz foi validar a entrada de dados do usuário, e para isso utilizei uma coisa chamada do while. E a grande diferença dele pro while normal é que primeiro ele executa e depois faz a verificação da condição. E se caso seja verdadeiro, ele repete. Então eu criei uma variável inteira chamada n para armazenar o número digitado. Então no final coloquei enquanto n for menor que 1 ou n for maior que 8, repita a pergunta. Depois disso eu precisava criar a lógica de printar a escada de acordo com o número digitado. Então primeiro eu construí a linha horizontal utilizando um for que vai rodar enquanto i for menor que n. Depois eu fiz outro for dentro desse for e chamei o valor de j, que também vai rodar enquanto j for menor que n. E nesse loop é printado as hashtags da escada e no final do segundo loop eu fiz uma quebra de linha. E rodando tudo isso já consegui alguma coisa. E olha lá, velho, que mané, esqueceu o ponto e vírgula de novo, hacker, tá? Todas as colunas e linhas estão sendo mostradas de acordo com o número que eu digitar. E no final só faltava colocar os espaços para ficar realmente parecido com uma escada. E depois de muito tempo quebrando a cabeça, eu finalmente achei a solução. E ficou assim: se n menos i menos 2 for menor que j, então printa uma hashtag. Caso não for, printa o espaço em branco. E depois pula uma linha e repita tudo isso. Então ele começa com mais espaços em cima e vai adicionando mais blocos à medida que o loop repete, dando assim a nossa pirâmide. E galera, pra quem não entendeu muito bem, dá uma olhada no link da descrição, porque eu deixei lá todos os meus códigos. E força o seu cérebro a entender, porque depois de entender, já era. E o primeiro desafio foi resolvido com sucesso. Esse exercício é bem parecido com o anterior, mas o desafio era printar essa escada de dois lados. Então eu parei pra pensar, bom, eu já tenho um código da escada esquerda. E depois eu parei pra pensar um pouco mais e percebi que pra fazer a escada direita era só inverter o loop. Aí sim, patrão. Então entre um loop e o outro eu coloquei um espaço pra colocar a próxima escada. E depois eu fiz um novo for chamado inteiro de k. Então k vai ser o valor do número. Enquanto o k for maior que 0, que é o valor mínimo, né? K menos menos. Então quando eu rodei, isso aconteceu. Como assim? Não é o mesmo código, só que inverso? Depois de mexer em valores aleatórios dentro do if, eu vi que o único jeito que funcionou foi colocar -1 ao invés de -2. E eu nem sei por que isso funcionou sério. E no momento que eu rodei esse código e vi funcionando perfeitamente, eu fiquei um pouco surpreso, porque eu não esperava que ia funcionar e nem sei por que estava funcionando. Por que daquele -1 ali ter dado certo e o -8 ter dado errado? Pô, eu fiquei tipo... Ou vou pedir pro ChatGPT me explicar. Então decidi jogar o código para o ChatGPT me explicar uma coisa que nem eu entendi como tinha feito. É raro, mas acontece todo dia. E depois de ter lido a explicação, eu consegui entender mais. E entendendo ou não, eu, bom, consegui resolver o segundo desafio do Mario. Show! E quando eu comecei a ler sobre esse terceiro desafio, eu já comecei a tremer de medo, porque eu sou a pessoa mais burra que conheço quando o assunto se trata de matemática. Real, galera, eu sou péssimo em matemática. Esse desafio se trata de um sistema de moedas visando dar o mínimo de moedas possíveis. Por exemplo, as moedas que vamos utilizar são de 25, 10, 5 e 1 centavo. Então, se digitarmos que o valor do troco é 0,41 centavos, o sistema deve retornar o valor de 4 moedas, pois vamos utilizar uma de 25, uma de 10, uma de 5 e uma de 1 centavo, que dá no total 4 moedas. E como o curso já te passa algumas dicas para simplificar o problema, ele introduziu no enunciado uma nova biblioteca chamada math.h, que te permite usar funções matemáticas básicas, tais como senos, cossenos, raiz quadrada, etc. E nesse código que foi proposto usar foi a função round, que vai fazer nada mais nada menos do que pegar o número float, que é o número de ponto flutuante, e arredondar ele para o número inteiro. Então se eu digitar um número como, por exemplo, 0,41, ele vai arredondar para 41. Então fica mais fácil para fazer o cálculo utilizando números inteiros. Mas aí que tá. Quem disse que eu li até essa parte da explicação? Burro! Pois é, eu já pulei para a parte de tentar fazer utilizando
utilizando todos os outros recursos que o professor tinha passado nas outras aulas. Então fiquei dias com esse código na cabeça. Eu pensava nele em casa, no ônibus, na faculdade. Eu tentava pesquisar o mínimo possível e nada dava certo, pois eu não estava conseguindo manipular o resto do número. E eu fiz vários códigos absurdos envolvendo abstração, loops malucos dentro de outros loops, e eu só chegava em 50% do resultado. Então quando eu tava quase desistindo, eu falei, pô, vou ler esse enunciado de novo. E aí quando eu vi que tinha essa biblioteca, eu fiquei tão feliz, mas também tão triste, porque, poxa, eu tava ali o tempo todo e Então comecei a fazer alguns testes. A primeira coisa de sempre foi declarar a nossa variável float, valor troco, e verificar se o número era válido. Depois disso, eu criei uma nova variável inteira chamada centavo, que vai armazenar o valor troco, que será multiplicado por 100 para converter em centavo, que também vai armazenar um número inteiro graças à função round. E depois disso, criei a variável para a moeda de 25 centavos, que vai ter como valor os centavos dividido por 25. E logo depois eu utilizei o operador que tem como símbolo a porcentagem, e sua função nada mais é do que pegar o resto de uma divisão. Então, o objetivo dessa linha é pegar o valor atual da variável centavos, calcular o resto da divisão desse valor por 25 usando o operador porcentagem e no fim atribuir o resultado desse cálculo de resto de divisão de volta à variável centavos. Então, essa expressão garante que centavos nunca seja maior do que 24 centavos. E fiz o mesmo com de moeda de 10, 5 e 1 centavos. Então, sempre que sobrava alguma coisa, o restante do código armazenava nas suas respectivas moedas de acordo com a divisão do resto. E logo após criei outra variável chamada total moedas, que tem um valor de todas as moedas somadas. E para terminar, bastava apenas printar a soma delas. E pronto! Temos o nosso código simples rodando perfeitamente, sem loops e abstrações, somente a famosa matemática básica. E nesse código aprendi que você não precisa utilizar literalmente todas as coisas que o professor passou na aula por achar simplesmente que é necessário utilizar tudo, senão você não vai conseguir resolver. Às vezes é algo tão simples que você acha que está fazendo errado, mas você está seguindo perfeitamente o caminho correto e acaba nem percebendo como simples é algo simples. E nesse eu comemorei bastante por ter resolvido. Esse foi de longe o mais complicado e chato de fazer, pois acabei de sair de um programa que vai te ajudar a economizar no troco para um programa que vai verificar se um número de cartão de crédito é válido ou não, além de falar qual a marca do cartão. E olha que é só a primeira semana, hein? E para fazer esse código temos que saber sobre o algoritmo de LAN, que é um algoritmo feito para verificar se um cartão de crédito é válido ou não. De acordo com esse algoritmo, você pode determinar se o número de cartão de crédito é válido da seguinte maneira. Primeiro passo, multiplicar cada segundo dígito por 2, começando com o penúltimo dígito e em seguida somando os dígitos desses produtos. Ok, agora vamos multiplicar cada um dos dígitos que pegamos sublinhados por 2. Isso nos dá esse número. Agora vamos adicionar os dígitos desses produtos, ou seja, se tiveram 13, vamos ter que separar e fazer virar 1 e 3 respectivamente. Então fica assim. Segundo passo, adicione essa soma à soma dos dígitos que não foram multiplicados por 2. Agora vamos posicionar essa soma, que no caso aqui deu 13, a soma dos dígitos que não foram multiplicados por 2, começando do final, que daria 20. Então, se o último dígito total for 0, que é no caso que deu 20, o número é válido. E o curso deu algumas dicas no enunciado para ajudar a gente. E a primeira era usar uma variável do tipo long para armazenar números mais longos, já que é cartão de crédito, né? E depois como pegar o último dígito utilizando o resto da divisão. Então o curso disse basicamente, vou te ensinar a pegar o último dígito, mas você se vira como é que você vai pegar o penúltimo e daí por diante. E nessa história aconteceu algo muito engraçado. Eu lembro que estava na faculdade pensando nisso, aí virei pro meu amigo e disse: Caraca, meu não, como é que eu pego esse penúltimo número aí? Eu sou muito burro, me ajuda aí. Ah, mano, também não sei não. Sei lá, pega e divide por 10 antes de usar o resto da divisão. Caraca, meu não, deu certo, brabo demais. Literalmente nenhum dos dois fazia ideia que ia dar certo. Depois dessa história emocionante, eu comecei a fazer o meu código. Comecei criando incríveis 16 variáveis para manipular cada dígito do cartão e uma variável chamada long para armazenar o cartão digitado pelo usuário. E claro, verificar também se o número era válido. E depois eu comecei a fazer o primeiro passo, que é pegar cada dígito na posição ímpar começando pelo penúltimo. Então o único meio que eu pensei foi dividir o número por 10 e pegar o resto da divisão 10 e multiplicar por 2. Depois dividir o número por 10 e dividir de novo por 10 e de novo, e bom, você deve saber como é que ficou o resultado final. Olha, pelo amor de Deus. Ficou bem gigante, mas tá fazendo a função que era pra fazer. Não façam isso em casa, pessoal. Em seguida, eu peguei todo esse resultado e transformei em decimais em unidade, caso algum precisasse. Basicamente, essa linha pega os dois últimos dígitos do valor e soma juntos. Então, fiz isso com todos os valores, e depois disso, criei uma variável que vai armazenar o valor de todos esses cálculos somados. E já tinha pronto o nosso primeiro passo. E depois disso, eu precisava pegar os números que ainda não tinham sido pegos. Então, comecei pegando pelo último
número fazendo um esquema baseado no mesmo código dos outros dígitos, e em seguida criei uma nova soma, somando agora todos os números nas posições pares dos dígitos. Então criei uma nova variável que vai armazenar a primeira soma com a segunda soma, e agora para terminar precisava verificar se o último dígito da soma total será 0. Caso não seja 0, o código terminará ali mesmo com a mensagem inválido e retornando um código para 0, utilizando o return 0, que indica que nosso código terminou. Em seguida eu tinha que verificar quantos dígitos o número de cartão possuía. Criei uma variável chamada contador e fiz um while que vai rodar enquanto o número for diferente de 0. E dentro desse loop eu peguei esse número e dividi por 10 e em seguida atribuí ele de volta para a variável e adicionei mais um ao contador. Depois disso eu verifiquei quais marcas do cartão. Então criei um if para verificar se o cartão era da Mastercard, e como todo número Mastercard começa com 51, 52, 53, 54 ou 55, eu precisava verificar isso. Então eu fiz se o número for igual a 16 e, simbolizado pelo E comercial, valor 1 mais valor 2 for maior ou igual a 6, ou valor 1 mais valor 2 for menor ou igual a 10, é Mastercard. Depois disso também apliquei essa mesma lógica nos cartões da American Express e no cartão Visa. E horas depois finalmente meu código estava pronto e funcionando de boa. E claro que nenhum dos códigos que você viu até o momento rodaram de primeira. É claro que estão imperfeitos também, mas estou aprendendo a aprender programação de novo. Isso é o que tá valendo. Nesse vídeo eu vou registrar mais um passo da minha evolução.